O período gótico desenvolveu-se na Idade Média, dos séculos XII ao XIV. A arte gótica era conhecida sob o nome de Opus Francisionum, obra francesa, devido à sua principal origem. Ficou conhecida também como a arte das catedrais. Alguns autores acreditam que o termo gótico vem dos godos, os bárbaros mais conhecidos na Idade Média, também conhecidos pela habilidade como arquitetos. Porém, outros autores creem que os humanistas do Renascimento tenham adotado o termo gótico como sinônimo de bárbaro, por oposição ao românico. A arte gótica surgiu num contexto histórico muito importante, que foi o final do sistema feudal e o início da criação das cidades, quando as categorias sociais dedicadas ao artesanato e ao comércio estavam crescendo e havia uma forte influência do clero na vida social e política. Por volta do século X, o continente europeu estava em crise e o poder real estava enfraquecido. A França estava ameaçada de invasão e o povo buscou refúgio nas poucas e precárias fortalezas que no país se encontravam. Durante esse período, foram criadas esculturas, pinturas e outros meios artísticos, exibindo o pânico pressentido pela população. Os habitantes da cidade tiveram grande participação nas construções góticas e eram incentivados por dois motivos, religiosos e o orgulho cívico, pois a rivalidade entre as cidades era intensa e elas disputavam entre si. Na França, o estilo gótico espalhou-se por toda a Europa. Acreditavam-se chegar a Deus não apenas pela fé, mas também pela razão, por um esforço do pensamento. Esse conceito pode ser aplicado na arquitetura e explica a grandiosidade das construções complexas e requintadas, porém propositalmente imperfeitas, pois apenas Deus poderia ser o dono desse título. Como o estilo arquitetônico gótico seguia as doutrinas religiosas da época, era necessário que as catedrais fossem exuberantemente altas, com grande luminosidade e uma plena continuidade entre o início de seus pilares e o cume de suas abóbadas. Talvez a característica mais importante das estruturas góticas fosse o verticalismo, ou seja, sua elevada altitude. No interior e exterior das construções góticas, os elementos arquitetônicos apontam para o céu. Um exemplo conhecido são os arcos ogivais, que são pontiagudos e possuem a impressão de uma seta apontada para cima. Esse verticalismo da arquitetura gótica tenta exibir-se cada vez mais próximo de Deus e destacar seu esplendor dentro de sua respectiva cidade como uma clara referência religiosa. Para que a estrutura fique elevada, foram necessários usar dois elementos que servem como suporte, o contraforte e o arco botante. O contraforte neutraliza a pressão causada pelas abóbadas. O arco botante possuía uma força enorme e dirigia o peso lateral das abóbadas. Graças a esses dois suportes, foi possível construir catedrais, basílicas, igrejas e capelas exuberantemente altas, que fizeram os arquitetos franceses competirem entre si para criar edifícios cada vez mais altos. Como a arquitetura gótica foi uma evolução da arquitetura românica, foram desenvolvidos alguns elementos que ajudaram nas construções góticas, como o arco de ogiva e a abóbada cruzada, que tornaram-se as principais características do estilo arquitetônico. Os arcos ogivais substituíram os arcos de meia circunferência. No lugar dos sólidos pilares, foram usadas colunas afinadas, que passaram a receber o peso da abóbada. Desse modo, as paredes foram perdendo a importância como base de sustentação, passando a serem feitas com materiais frágeis, como vidro. Passaram a ser usados, então, belos vidros coloridos, dando origem à tão necessitada luminosidade no interior das igrejas e catedrais. Com essas inovações técnicas de distribuição de peso, que permitiam a criação de grandes janelas para a entrada de luz, surgiram os vitrais. Os vitrais eram um importante elemento, pois criavam uma atmosfera mística que deveria sugerir as visões do paraíso, a sensação de purificação. A luz externa era filtrada pelos vitrais, criando uma atmosfera luminosa que acreditavam não parecer provir de uma fonte natural, mas sim diretamente de Deus, transmitindo ao fiel uma sensação de êxtase. Os vitrais figurativos, além da função da luz, também serviam para mostrar às pessoas que não sabiam ler aquilo em que deveriam crer, ou seja, os vitrais também tinham uma função educativa. Além dos vitrais, tinham as rosáceas, que eram um elemento muito importante na arquitetura gótica, pois sua forma circular remete a dois símbolos, o sol, símbolo de Cristo, e a rosa, símbolo de Maria. A rosácea também tinha a função de constituir fonte de luz.
A primeira estrutura reconhecível do estilo gótico é a Basílica de Saint-Denis, que foi uma catedral originalmente românica, reformada com conceitos góticos. A primeira feita completamente em cima do estilo gótico foi a Catedral de Notre-Dame.